Pode sentar. Amém? Olha só. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. Amém. Deus é fiel. E deixa eu compartilhar com vocês algo maravilhoso. Amém? Amém. Mais uma vez eu digo que eu tenho ainda acordado 3 da manhã, sem alarme, sem nada, 2 meses quase agora, acordando, aquela vontade de ler palavra, orar, escrever mensagens. Normalmente eu acordo de madrugada, faço minha oração e vou dormir de novo. Mas eu te garanto, meu irmão, que eu tenho andado muito, como é que se fala? Eu creio que Deus está levantando muitos ministérios, inclusive esse, para pregar o Evangelho de verdade. Amém? Amém. Antes da vinda de Jesus, eu creio que Deus está levantando esses ministérios para que o Evangelho seja pregado e então o fim possa vir e Jesus voltará. Amém? Amém. Eu creio. Nós estamos só engateando, estamos só começando. Quando eu vim para o Brasil, como eu sempre falei para vocês, eu falei com minha família, vamos se preparar por 40 dias. Depois de 6 meses a gente vê que a gente precisava demais de buscar a direção. A gente quer pregar mesmo o puro Evangelho, sem nada. Ao decorrer do tempo foi se adicionando coisas ao Evangelho, foi se adicionando, foi mudando tanto que quando a gente olha hoje a igreja, quando nós olhamos hoje a igreja de Jesus e a igreja lá, a igreja atual e a igreja da Bíblia, não se parecem. Amém? Amém. Não se parecem. Na Bíblia, a igreja não tinha poder político, não tinha. A igreja era perseguida pelo governo. Com o passar do tempo, a igreja se tornou o governo, ou parte do governo. Então, em vez de ser perseguido por Herodes, por Calígula, por César, por Cláudio, por todos os outros lá, por Nero, a igreja agora ficou amigo do Nero. A igreja hoje almoça com César. Amém? A igreja hoje tem café da tarde com Pilatos. Uma outra coisa é que a igreja na Bíblia, ela era humilde. Amém? Amém. Ela se encontrava em qualquer lugar, às vezes nas sinagogas, às vezes nas casas, nas praças, lugares públicos. A gente ia se encontrando assim. E a igreja era modesta. Hoje em dia não. As igrejas, verdadeiros aeroportos, verdadeiros, meu Deus, parece um shopping assim, com aquele luxo todo. Aí dizem, não, porque tem muita gente. Mas naquela época, só no dia de Pentecostes, 3.000 homens foram salvos. Amém? Amém. Eles já tinham muito. Jesus multiplicou o pão e peixe. Quantas pessoas comeram? Quantos homens? 5.000. Então, não venha me dizer que naquela época tinha pouca gente, hoje não. Já tinha muita gente. Mas a igreja era modesta. Amém? Amém. Era modesta. Tudo era feito por amor. A oferta não era vou dar para me receber. Eu vou dar porque eu amo a obra de Deus. Amém? Era assim. E aquele dinheiro ali era usado para pregar, para financiar as viagens de missionários e era também para ajudar os pobres. Você veja como as igrejas hoje desprezam os pobres. Eu gostei muito daquela postagem que a senhora colocou lá, que eu até compartilhei também, né? A igreja lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, que eu creio que seja ali no centro, não sei aonde, igreja grande, e do lado de fora, vários órfãos, dormindo, né? Na rua, tá ali a porta fechada. Você veja que diferença que é, amém? O Evangelho, você veja como que era a igreja de Cristo, veja como era diferente a igreja de Cristo do que é hoje em dia, amém? Jesus falou que a gente tem que acolher os necessitados, Jesus falou que a gente tem que receber, né? Tive fome, me deste de quê? Comer. Tive sede, me deste de beber. Sendo forasteiro, o quê? Me recebeste, me hospedaste.
Amém? Assim era a igreja. Agora não. Você vê aqueles prédios de mármore enorme, de luxo, de mármore importado, com portões enormes, com segurança, né? Com câmera de segurança, e ali do lado de fora, gente passando frio no inverno. Você veja aqui não. Amém? Não tá. Já pensou? Por exemplo, todo mundo fala assim: ah, o Felipe é a tua cara, né? A gente fala pra mim: Felipe é a minha cara, a cara da mãe. Claro, né? Já pensou se ele fosse japonês? Não é verdade? Já pensou? Aí tinha. Tem que ser a minha cara. Jesus disse: quem vê o Filho, Pai. Então, quando a gente olha hoje para a igreja de Jesus, com prédios que deixam as pessoas lá fora, com poder político e econômico, quando a gente vê isso aí tudo, com câmera de segurança, com seguranças armados, né? Seguranças armadas, com aquelas muros enormes, com aquele não entre, né? Lá de fora, não pode entrar. Alguém cheirando mal é mal recebido na igreja, né? Um morador de rua não é bem recebido. Então, quando a gente olha, amém? Pode crer, meu irmão, foi por isso que eu, minha esposa e meu filho viemos aqui para o Brasil para começar um trabalho que vai pregar o Evangelho. Amém? Amém. Eu desisti de teologia da prosperidade. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho. Amém? Amém. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? Eu posso resumir o Evangelho em uma palavra apenas. Nós somos, em uma frase, nós somos pecadores, vírgula, nós merecemos a morte, vírgula, mas Jesus morreu em nosso lugar na cruz. Em uma frase, amém? Com 2 vírgulas e um ponto de exclamação, eu resumi o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus morreu em nosso lugar, amém? Nós merecemos a morte, nós somos pecadores. A alma que pecar, morrerá. Todos pecamos, todos morremos. Então nós merecemos a morte, e morte eterna. Mas Jesus entregou a vida dele para que nós recebêssemos a vida eterna. Amém? Foi isso. E eu vejo com os meus olhos o resultado da teologia da prosperidade. Eu vejo igrejas lindas, magníficas, mas não tem amor em muitas dessas igrejas. Não tem amor de irmão. Não tem o quê? Não tem o quê? Amor de irmão. Não tem. Não tem ninguém cuidando de ninguém. Pelo contrário, às vezes tem até furto. Às vezes tem furto de celular, furto de bolsa. E pior, tem furto de noiva também. Tem furto de noivo, tem furto de tudo quanto é tipo. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Furto dentro da igreja. Então, aí eles dizem assim, olha só que absurdo, olha que absurdo. Mas os irmãos, o irmão de Abel, o irmão de Abel, que era Caim matou Abel, eles eram irmãos. Os irmãos de José também venderam ele como um escravo. Os irmãos de Davi, o que eles fizeram? Não acreditavam em Davi. Os irmãos e o filho pródigo também, né? O irmão dele não o recebeu bem quando ele voltou para casa. Então, toda a igreja tem problema entre irmãos. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Por quê? Aqueles irmãos lá, nenhum deles era regenerado, meu irmão. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Ele não era regenerado. Eles não eram irmãos pelo sangue de Cristo. Eles eram qual tipo de irmão? Irmão, de quem era filho? De quem era filho Caim? Era filho de Adão e Eva. De quem era filho
os irmãos de José? Filho de Jacó. Quem eram os irmãos de Davi que o perseguiram? Quem? Era filho de Jessé. E nós somos filhos de nossos pais. Porém, quando nós ouvimos a mensagem da cruz, o sangue de Jesus nos lavou e nós hoje somos irmãos em Cristo. Amém? Amém. Nós não somos irmãos como, por exemplo, quem são os meus irmãos? Quem são os meus irmãos? São aqueles que se congregam comigo. Olha aqui, comparar irmãos em Cristo com irmãos em Caim, com irmãos em Jacó, com irmãos em Jessé. Olha que falta de entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Está entendendo a seriedade do negócio? Agora, entre irmãos em Cristo, pode-se acontecer de vez em quando algum problema. Imediatamente é reunido e tal. É normal, às vezes, acontecer isso. Normalmente, quando há briga entre irmãos em Cristo, é porque o fogo do amor do Espírito Santo se apagou. Porque quando tem amor, há respeito. Sim ou não? Sim. Então, veja que vários falsos ensinos, falsas doutrinas, veja quanto engano que acontece hoje nas igrejas. De modo que não adianta a gente, para mim, isso não vale de nada. Para mim não adianta construir igrejas lindas, onde os pregadores e os pastores estão se degladiando com o outro para quem vai ser o líder, lutando contra o outro. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Um diácono brigando com o outro, um líder do coral brigando com outro líder do coral, aquela fofocada, né, dentro da igreja, aquela intriga, e o pessoal pega dinheiro emprestado, não devolve. Aí tu fala assim, tu passa em frente a uma igreja bonita, fala assim, que igreja bonita. Meu irmão, minha irmã, quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Igreja somos nós, igreja. O sentido de igreja na Bíblia são pessoas reunidas. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Pessoas reunidas. Isso é que é igreja. Depois de um tempo, hoje a gente passa assim em frente a um prédio e fala assim, que igreja bonita. Mas esse não era o sentido bíblico, nunca foi tijolo. O Deus vivo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito isso em toda parte da Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento. Deus habita em nosso coração, nós somos o templo. Amém? Amém. Igreja não é... que igreja... Sabe qual é a igreja bonita? A igreja que é modesta, a igreja em que se prega o Evangelho, a igreja onde há um gradual conversão e as pessoas vão crescendo em Cristo e aprendendo a palavra de Deus. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo? Levante a sua mão. Está entendendo? Essa aqui é a igreja que quando tem condição ajuda os necessitados, compra a cesta básica e ajuda os pobres. A igreja que é modesta porque a nossa beleza não é de decoração de parede, a nossa beleza é a beleza de parecer com Cristo. E Jesus tinha compaixão. Jesus tinha o quê? Compaixão. Jesus tinha compaixão. Repita comigo. Jesus tinha compaixão. Hoje em dia compaixão a pessoa fala, isso é sentimentozinho de pena. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá pregando no deserto e as pessoas estavam com fome, Jesus fala, eu tenho compaixão dessa gente, pois eles estão comigo já há 2 dias. Deles algo de comer, eles disseram, não temos nada a não ser o quê? 5 pães e o quê? 2 peixes pequenos, 2 peixinhos. E Jesus trazemos, ele abençoou e multiplicou e todos fartaram. Jesus tinha compaixão da pessoa que estava com fome. Hoje em dia, meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para vocês mais uma vez, aquilo que vocês conhecem de cristianismo hoje, igreja cristã, não é a mesma coisa
do que nós vimos na Bíblia. Amém? Eu voltei para o Brasil, quando eu como hoje pão plus vita, eu falo para vocês, o nome é o mesmo, mas não é a mesma coisa. Amém? Amém. Não é, era tão bom antigamente, não é verdade? Meu Deus do céu, a gente pega o troço, fica esfarelando e nem precisa de comer aquele, entra em estágio de decomposição. Cadê a caixa de bombom, garoto, que já não, a gente abre, não tem, só tem ar lá dentro, tem dois bombonzinhos, né? Tem só a caixa do bombom, o bombom não tem. Cadê o Guaraná, Antártica, cadê as coisas? Os nomes são a mesma coisa, mas mudou tudo. Sim ou não? Sim. Então, a igreja está lá, é igreja isso, igreja aquilo, e a gente cresce, a gente não sabe de nada, isso aí é igreja, né? Uma igreja bonita. Toda igreja bonita para mim é feia. Toda igreja que é muito bonita, muito luxuosa, para mim é feia, porque ali no bairro tem gente que está morando em condição subhumana, e Jesus não está preocupado com mármore, com isso. Jesus está preocupado com gente, sim ou não? Sim. Não foi isso, gente, meu pai querido e meu pai amado. Quando os discípulos falaram para Jesus assim, Senhor, olha os templos, as construções, a Bíblia diz que estavam saindo do templo, saindo daquele templo, a Bíblia diz assim mesmo, saindo do templo, amém? Amém. Antes tinha lá dentro do templo, estava lá a presença de Deus, estava ali a presença de Deus, estava ali a arca, o véu rasgou, sabe por que rasgou? Porque estava saindo do templo para entrar, aonde? No nosso coração. Então, vendo Jesus, como é que se fala? Vendo Jesus, aquele templo tão lindo, né? Os discípulos, Senhor, olha, Jesus falou, vede pois todas essas construções, eis que vos digo, não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribado. Amém? Amém? Jesus falou, bonita, hein? Poxa, olha, ide por todo mundo e construir outros templos como esse aqui, que é isso que vai glorificar a Deus. Não, o que glorifica a Deus, meu amigo, sabe o que glorifica a Deus? Sabe o que glorifica a Deus? Quando nós cremos em Deus, e Deus ele é amor, amém? Amém. Isso aqui glorifica a Deus, o amor verdadeiro entre irmãos e o amor pelos que estão perdidos, isso é que glorifica a Deus, meus irmãos. Jesus resumiu tudo em amar a Deus e o que? Amar o próximo. E alguém perguntou a Jesus, quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo? Jesus falou, sabe qual foi a resposta de Jesus? Eis que um homem estava viajando, acho que estava descendo para Jericó, se não me engano, e caiu na mão de ladrões que roubaram e bateram e espancaram e deixaram ele semi-morto. E passou um fariseu e não fez nada pelo aquele homem que estava lá, porque era fariseu. Amém? Amém. Passou um levita e viu aquele homem e não fez nada, porque era outro hipócrita. Amém? Amém. Mas aí passou um samaritano que foi lá e derramou óleo e vinho em suas feridas. Amém? Amém? E pegando aquele homem, colocou no seu animal e o levou para uma estalagem e disse para o homem, cuida desse homem, está aqui o dinheiro, se tiver mais gastos, quando eu passar aqui de volta eu te dou. Jesus perguntou para eles, qual dos três você acha que amou o próximo? E foi o terceiro. Então vai e fazes tu igual. Não apenas o quê? Vai e não esquece, não. Vai e fazes. É isso que glorifica a Deus. Amém? Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa bonita, mas que não tem amor, ela é feia. Concorda comigo? Ela é feia. A pessoa ela é egoísta, mesquinha, não está nem para ninguém, ela só pensa nela, ela é totalmente desprovida de Deus. Serás tu como Deus, e ela crê que ela é Deus. Todo mundo tem que fazer o que eu quero, minha vontade, seja feita o quê? A minha vontade na céu, na terra, no mar, amém? Em qualquer lugar, que seja feita o quê? A minha vontade. E se alguém não me agradar, e se alguém não fizer do jeito que eu gosto, eu já olho, eu só
manda o fogo descer do céu, porque eu não tenho fogo do céu, amém? Porque se eu tivesse, meu amigo, o fogo ia cair naquela cabeça, já olha assim já e tal, porque a pessoa ainda não se libertou do instinto pecaminoso, amém? Aquela mente satânica. Qual era a mente do diabo? Qual era a mente do diabo? Eu vou botar meu trono lá no alto, amém? Eu vou colocar meu trono lá em cima, serei semelhante ao Altíssimo, né? Serei tal e tal. E aí vem Eva e aceitou aquela fruta, e aceitou aquele alimento, e aceitou aquela palavra. Quando ela comeu a fruta, ela comeu a mente de Lúcifer e passou para toda a humanidade. Todo mundo só pensa em quem? Em quem? Em neles mesmos. Neles mesmos. Só pensam nele. O ser humano se tornou mau, sem amor. O ser humano se tornou sem amor, sem Deus, amém? Amém. Sem Deus, se tornou egoísta, egocêntrico, ganancioso, orgulhoso. Todos nós nos tornamos como deuses, deuses de nós mesmos. Por isso que as pessoas gostam de pegar todos os troféus e colocar lá na casa deles, os diplomas, né? Faz um verdadeiro santuário para si mesmo. Olha só o que eu conquistei, olha quantos troféus, quantas medalhas, olha quantos diplomas eu tenho, né? A pessoa quer aparecer, a pessoa quer se mostrar algo, alguém. Muitos pastores fazem isso também. Olha o tamanho, olha o que eu conquistei com o meu ministério, olha o meu sucesso ministerial, olha, é isso aí, é todo mundo querendo aparecer. Essa é a mente, essa é a mente, amém? Os outros aí tem um ministériozinho pequenininho, mas o meu ministério é grande, né? Olha só. Então, o que é isso? É o ser humano querendo construir a sua torre de Babel, querendo se exaltar. Mas Jesus falou: todo aquele que se o quê? Exalta, será o quê? Humilhado. Aquele que se humilha, será o quê? Exaltado. Então você vê que Deus, e só Ele é Deus, mas Ele é amor, porque Ele vendo a gente perdido, Ele enviou Jesus para ser o caminho, amém? Vendo a gente em trevas, enviou Jesus para ser o que? A luz. Vendo a gente aprisionado, enviou Jesus para nos libertar. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. De modo que Jesus, Ele é o caminho, o que mais? A verdade, o que mais? A vida. O que significa isso, meus irmãos? Eu vou te falar uma coisa. Eu estou dizendo para vocês que a igreja se perdeu. Como é que a gente se perde? Só tem uma maneira de se perder: quando a gente não presta atenção no caminho, quando nós estamos conversando com alguém distraído, a conversa está boa, a gente passou e foi embora, né? E já passamos já. Ou quando a gente está ouvindo uma música, ou partido de futebol, a gente distrai. Qualquer distração faz a gente parar de focar no caminho, amém? Amém. Vou falar algo muito forte para vocês agora. Vocês estão prontos para receber, sim ou não? Sim. Olha só, Jesus, Ele é o caminho. Os cristãos, no começo da fé cristã, quando eles se reuniam, sabe o que eles se reuniam? Sabe o que eles se reuniam? Eu vou falar para vocês para que eles se reuniam. Eles se reuniam para falar sobre Jesus. Sabia disso? Esse era a comunhão, esse era o pão nosso de cada dia, esse era o alimento espiritual. Eles se reuniam para falar de Jesus. Principalmente os primeiros cristãos, eles não tinham ainda o evangelho escrito, eles só tinham o evangelho que era pregado, amém? Que era falado. Então, eles se reuniam e falavam assim: então, é verdade que você teve com Jesus? Eu tive sim com ele lá em Caná da Galileia. Aí ele foi e transformou água em vinho. Aí ele falou isso e aquilo. Então ficava, amém. E você, irmão? Eu não tive com Jesus não, mas meu irmão esteve com ele. E uma vez ele foi e multiplicou. Eles falavam de Jesus, amém? Eles queriam só uma coisa: conhecer mais quem? Jesus. Por isso, eles eram fortes. Por quê? O pecado entrou em todos nós, como eu tenho falado muito.
o pecado, repitam comigo por favor, o pecado entrou em todos nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O pecado entrou em todos nós. E só tem uma coisa que tira o pecado da gente, a verdade. Quem é a verdade? Jesus. É assim que funciona. Eu, Vladimir, carioca, estou aqui, vou para carnaval, vou para menina ali, para festa, mas não sei o que, egoísta, tal. Aí alguém fala de mim, de Jesus. Amém? E eu passo a focar em Jesus, eu passo a ouvir o Evangelho e aprender o Evangelho que revela Jesus. Amém? Então eu passo a focar em Jesus. Jesus é o que? O caminho. Amém? Então agora eu estou focando no caminho. Estou focando no caminho. Quando eu ando no caminho, eu encontro a verdade, que é Jesus também. Amém? E aquela verdade me liberta. Não é você, pessoal, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para. É a mesma coisa Moisés, não adulterarás, não terás ídolo, não adiantou. Mas é quando nós absorvemos Jesus, quando nós focamos nele, nós encontramos ele. Então no caminho, que é Jesus, nós encontramos o que? Jesus, que é a verdade que nos lava. Pai, repita comigo mais uma vez. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você vai absorvendo a verdade vai matando. É uma espécie de remédio, de antibiótico que entra e mata esse vírus do pecado que entrou na humanidade. Amém? Amém. E aí, quando você está livre, você encontra a vida. Quando você morrer, aquela vida eterna. Antes disso, a vida eterna já está dentro de você. Porque nós estamos mortos. Nós estamos o quê? Mortos em nossos pecados e o quê? Delitos. Nós estamos mortos. O pecado entrou em todos nós. A gente já nasce morto, na verdade. A gente já nasce morto, com a morte dentro da gente. Amém? A gente já nasce morto. Porque quando a gente morre quando é criança, a gente é inocente, ainda não sabe distinguir, então Deus é misericordioso. Mas a morte entrou em todos nós. E por causa dessa morte que está em nós somos pessoas rabugentas, chatas, arrogantes, egoístas. Nós somos pessoas, como é que se fala? Somos pessoas, que mais? Somos pessoas gananciosas, cheias de ira. Somos pessoas nervosas. Somos pessoas vingativas. E a gente tenta aliviar essa tristeza toda. Como? Como é que nós aliviamos essa tristeza? Com drogas, com bebida, com festas, indo aqui, indo ali, e tentando aliviar essa angústia que há dentro de nós. A gente não sabe o nome disso, a gente dá o nome de tédio, angústia, vazio, a gente dá um montão de nomezinho porque a gente não sabe o nome, mas o nome bíblico é morte espiritual. Amém? Amém. E a pessoa se torna uma pessoa chata, uma pessoa feia, uma pessoa insuportável, porque a morte está ali nela. Amém? Amém. A morte está nela, a morte está nela. Por causa de um homem entrou o pecado, de modo que o pecado, por causa do pecado entrou o que? Em todos nós o que? A morte, porque todos nós pecamos. Amém? Todos nós pecamos. Então a morte passou para todos os homens. Por isso que Jesus disse, deixe o morto entregar o quê? Enterrar o quê? O morto. Deixe os mortos enterrar os mortos. Estão mortos. A pessoa fisicamente está viva. O coração está batendo, o pulmão está respirando, está tudo lá, tal. Mas por dentro ela está morta. A morte da alma é a pior morte que tem. Amém? E toda a humanidade está morta. Repita comigo, toda humanidade está o quê? Mortinha da Silva. Estamos mortos. E como é que a gente ressuscita? Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Amém. Eu foco no caminho. Graças a Deus.
Melhor presente que eu recebi na minha vida, foi uma pequena Bíblia. Amém? Uma pequena Bíblia. E o melhor conselho foi, quando lê a Bíblia, foque no Evangelho. O Evangelho é o centro da Bíblia. Porque para mim eu não sabia nada da Bíblia, não sabia nada. Amém? Eu sabia que tinha Velho Testamento, Novo Testamento, não sabia onde é que estava. Então falaram para mim, foque no Evangelho. Eu comecei a focar. Ali eu encontrei o caminho. Amém? Amém. Através do caminho eu encontrei o quê? A verdade. A verdade. E quando a pessoa chega na verdade, ela tem duas opções. Só tem duas. Ali define aonde a pessoa vai passar a eternidade. Eu continuo neste caminho que vai me libertar, ou que é assim, bem-aventurado é o humilde. Se alguém me bater, eu tenho que oferecer outra face, eu tenho que orar por aqueles que me odeiam. Isso aí vai tudo contra o nosso instinto, não é verdade? Nosso instinto é de orgulho, nosso instinto é de vingança, nosso instinto é de, né? Como é que fala? Farinha pouco, meu pirão primeiro, não é isso? Que mais? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Esse é o instinto nosso, não é de compartilhar, dar pros, pega o que tem, vende, dá para os pobres. Isso não tem, que é isso? Amém? Amém? Não é assim o nosso instinto. Então, quando a gente começa a trilhar o caminho, a gente chega na verdade. E ali a gente decide. Volto. Aquele rico chegou na verdade, ele encarou, ele estava de frente com a verdade. A verdade é essa: vai, vende tudo que tens, né? E dá os pais, e depois vem e me segue. Ali ele falou: muito obrigado, foi muito prazer conhecer o senhor, mas eu não quero não. Tchau. Deu tchau para Jesus e foi embora. Amém? O outro, Zaqueu, chegou na verdade e disse assim: eu decido dar a metade do que eu tenho, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Que a gente seja como Jesus, que a gente faça o bem, que a gente cuide das pessoas. E aí, Jesus disse: hoje houve o que? Salvação. Ele foi salvo do pecado, porque esse também é filho de Abraão. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós encontramos a verdade, se nós permitirmos, se nós formos filhos da verdade e permitirmos que a verdade penetre em nossa alma, a verdade nos libertará. Amém? Amém. A verdade nos purificará. E aí, nós estamos livres do peso do pecado. A gente tem vida. A gente tem o quê? Vida. Amém? Nós temos vida. A vida se torna mais leve. E encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? A gente já tem descanso desde então, nossa alma já está pacificada. Eu não preciso ir lá para depois ir lá, para depois encontrar felicidade. Eu já estou com paz e feliz no meu coração. Eu já estou contente. Amém? Amém. Eu já estou feliz. A verdade é que nós não precisamos de nada a não ser Jesus. Nós precisamos de Jesus. Repita comigo: nós precisamos de Jesus. Amém? É isso que nós precisamos. A gente pensa que a gente precisa de uma vida perfeita e sonhos e pão doce e, né, um montão de outras coisas. A gente precisa só de uma coisa: ouvir Jesus, ouvir a verdade. De modo, meus irmãos, que para concluir esta pregação aqui para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu disse no começo dessa palavra que eu vim aqui para me preparar, tal, e começamos a fazer reuniões aqui aos domingos, sem muito evangelismo, começamos, tal, mas recentemente o Espírito Santo tem confirmado que estamos prontos para pregar. Amém? Amém. Que eu precisava de direção, eu estava buscando direção. Eu estava buscando o quê? Direção. Agora eu já sei a direção. Agora eu já sei. Nós, seres humanos, somos doentes. A doença está aonde? Na nossa alma, que é o pecado.
E como que vem a cura? Como nós temos falado, a cura vem por fazer uma coisa. Eu falei para vocês que nós temos 5 sentidos e Deus escolheu o quê? Para através daquele sentido curar a nossa alma. Não sei porquê, Deus sabe, Ele escolheu a audição. De modo que, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Mas a gente só agrada a Deus quando temos fé. E a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, hoje eu entendo, o ser humano, ele não foi criado mal. O mal entrou no ser humano. De modo que quando eu prego a palavra de Cristo, quando eu falo para o ser humano sobre a cruz, quando eu falo para o ser humano sobre o sangue, quando eu falo para o ser humano sobre o quê? O sangue. Jesus deu o sangue dele, a vida dele na cruz para te salvar. Essa é a mensagem que penetra em nosso ouvido e cura a nossa alma. Amém? Como as pessoas costumam dizer, o sangue de Jesus tem poder, não tem? Tem poder sim para curar a nossa alma. Amém? Amém. Você só precisa disso, de ouvir a pregação do puro evangelho que anuncia a cruz. O evangelho não é carro novo, promoção, nada disso. O evangelho é o que? A cruz. Essa é a boa notícia. Você devia estar lá. Jesus falou, eu vou lá, Pai, eu vou morrer. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida não, eu entrego. Eu vou para Jerusalém, lá vão me matar e vão me maltratar, mas eu vou ressuscitar o 3º dia. Amém? Amém. Ninguém foi lá e na Galileia prendeu Jesus e trouxe ele para Jerusalém, não. Eu vou lá, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Amém? Ninguém tira a minha vida da minha mão, não. Eu entrego a minha vida pela minha ovelha. Amém? Para que elas tenham o quê? Vida eterna. Vida eterna e vida com abundância também. Tudo naquele mesmo contexto ali. Amém? Então, quando nós permitimos essa pregação, isso lava a nossa alma. Por favor, meus irmãos, deixa eu falar isso para vocês. Mais uma vez, Marta estava lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que resolver isso, tem que lavar aquilo, tem que cozinhar, tem que passar, Jesus está na casa, vamos fazer isso. E vem Marta, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixou lá, fazendo tudo sozinho? Ordene a que venha me ajudar. Deixa como vê a morte espiritual, vê o estresse, vê a raiva. Está entendendo, meus irmãos? Está vendo? Repreendendo Jesus, chamando a atenção de Jesus. Amém? Veja a morte, isso é a morte. Isso é a morte da alma. Isso aí é o Caim falando com Deus. Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Não sei, sou por acaso tutor do meu irmão? Essa é a morte. E a falta de comunhão com Deus é a falta de paz com Deus. Amém? Amém. Então, a resposta de Jesus para Marta foi essa. Olha a resposta dela. Marta, você está preocupada com muitas coisas e só uma coisa é importante. E a tua irmã escolheu essa única coisa e não será tirada dela. O que Maria estava fazendo? A Bíblia diz, assentava-se Maria aos pés de Jesus a o quê? Ouvir os ensinamentos. Por incrível que pareça, a semana tem 168 horas, 169 horas, acho que 168 horas. Você passa aqui na igreja 1h30. 1h30 que passa na igreja por semana. Essa 1h30 que eu, com meu filho, ou não apenas aqui na igreja, em qualquer igreja do mundo que se pregue o quê? O Evangelho. Não precisa ser a nossa igreja não. Qualquer igreja que pega o Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, que anuncia que Deus nos ama. Amém? Amém. Que diz assim, Deus provou o amor dele por nós quando enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, estando nós ainda em nossos o quê? Pecados. Pecado é fazer aquilo que Deus não gosta. A gente faz de propósito por causa do nosso instinto pecaminoso. Amém?
Então, mesmo assim, mesmo nós fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus enviou o Filho dele. Isso é o favor imerecido. Não é isso que é em inglês? É merecido, né? Ou desmerecido? Imerecido, ok. Esse é o favor imerecido. É a graça. Meu irmão, minha irmã, minha irmã, essa uma horinha que você passa aqui, a reunião demora 1h30, a pregação demora 1 hora. Essa hora está destruindo. Essa 1 horinha está destruindo tudo aquilo que o diabo fez na humanidade. Amém? Amém. Essa 1 horinha está te santificando. O ser humano é assim: eu estou com um problema lá no meu trabalho, eu estou com problema na minha família, estou com problema na minha vizinhança, estou com problema na justiça. O problema do ser humano está dentro dele. E só tem uma cura. Qual é a cura? Jesus. É o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Pois este é o que? O poder de Deus. Amém? Amém. O poder de Deus, meu irmão. E as igrejas hoje pararam de pregar o Evangelho. Porque quando você fala assim, Deus quer te dar sucesso, quer te fazer ficar rico, quer te dar felicidade, isso ali atrai mais gente. Aí você tem mais dinheiro, você pode fazer mais coisas, construir igrejas mais bonitas. Quando você prega do Evangelho, na verdade, muitos são chamados, mas o quê? Tem gente que não consegue entender. Eu já percebi isso. Tem gente que não consegue entender que o pecado está nela, que a alma dela está doente, ela não consegue sentir isso. Para ela é normal. É assim mesmo, todo mundo é assim, então é assim que é, né? Então ponto final, porque é assim que é, então é assim, então é assim que é e fica por aí mesmo. Mas a pessoa que ela é ovelha de Jesus, ela consegue ver o que? Realmente, a minha alma está o que? Doente. E Jesus é o médico dos médicos. E o tratamento vem quando eu ouço a pregação do Evangelho. Amém? Amém. De modo que essa 1 horinha que tu passa aqui, eu posso daqui a alguns anos viajar e nunca mais voltar para o Brasil. Mas vocês vão estar sempre enviando mensagem para mim, dizendo assim: na hora eu não entendi, mas hoje eu vejo o quanto Deus estava cuidando de mim. Amém? Me fazer achar um ministério que prega o Evangelho, por me fazer achar uma igreja que prega, que a raridade, isso é muito raro hoje em dia, sim ou não? Sim. É raro. Só quando você tiver, é como hoje eu acordei bem mais forte, falei pro meu filho, eu estou me sentindo melhor. Só depois que passa a doença que a gente vê, né? Só depois que passa a fraqueza, você pode crer, meu irmão, você pode crer. A sua alma está sendo transformada. Amém. A sua alma está sendo regenerada. Amém. E você sabe que eu estou pregando a verdade. O Espírito Santo confirma no teu coração. Sim ou não? Sim. Está confirmando aí no seu coração agora. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que eu estou pregando o Evangelho para você. Conhecereis a verdade. E o que? E se o Filho vos libertar, o que acontece? Verdadeiramente sois livres. E só para concluir, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu estava orando. Meu Deus, agora estou sentindo a confirmação de que agora eu sei o que pregar. Agora eu sei. Agora eu entendo. Cada ser humano é uma pessoa como eu, doente na alma. E se eu pregar o Evangelho, aquela pessoa será o quê? Curada. Amém. Somos escravos do pecado. Se eu pregar a verdade, ela será verdadeiramente livre. O mal, nós somos terra. O diabo semeou a semente desgraçada e maldita dele do pecado. Mas aquele que ouve, aquele que conhece Jesus destrói a obra do diabo naquela pessoa, porque o que permanece nela é a divina semente do Evangelho. De modo que é só eu semear. É só o quê? Semear. Quando a boa semente, que é o puro Evangelho, encontra um coração bom e reto, um
coração humilde. Quando uma pessoa que ela tem um coração, ela é pecadora, igual o Zaqueu, mas Zaqueu, ele queria conhecer o caminho, queria ver, não é isso? Ele queria ver o caminho, ele queria ver, ele queria olhar para Jesus, ele queria conhecer Jesus, conhecer o caminho. A libertação vem pelo conhecimento de Jesus, e o conhecimento de Jesus vem pelo Evangelho, amém? Amém. Ele queria conhecer, ele era pecador, ele era rico, maioral dos publicanos na cidade de Jericó, mas ele estava morto, ele estava infeliz. Então, o que como é que é o nome dele? Zaqueu fez? Jesus estava passando, tinha muita gente. A Bíblia diz que ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Meu irmão, você quer mudar de vida? Sim ou não? Sim. Você quer ser transformado e liberto? Sim ou não? Sim. Então, meu amigo, olhe para quem? Para Jesus. Foque em Jesus. Porque quando ele subiu e olhou Jesus, Jesus falou: desce depressa porque eu vou entrar na tua casa. E quando ele entrou naquela casa, houve salvação, amém? A salvação é aqui dentro. Quando o diabo desgraçado da semente do inferno que foi semeado em Adão e Eva e passou para toda a humanidade, amém? Passou para toda a humanidade. Aquela semente entrou, mas quando eu foco em Jesus, a semente de Jesus é como a serpente lá de Moisés, que foi e engoliu a serpente dos magos do faraó, amém? Amém. A semente nossa, a nossa semente que é Jesus, ela prevalece contra a semente do mal, amém? Ela é mais forte, é o remédio. Quem crê, diga amém. Amém. De modo que essa semana eu falei: meu Deus, ok, agora que eu estou pronto, minha família está pronta, como é que nós vamos convidar pessoas? Como é que é o estilo de convite? Como é que é o estilo de convite das igrejas? Vamos ter um evento, vamos ter um show lá, gospel e não sei o que, vai ser bacana, vai ter um montão de luz e fumaça, venha participar daquele evento que nós teremos. Ou, você está com um problema na sua vida? Então, pare de sofrer. Ou, você está com um problema na sua empresa? Venha prosperar. Você está com um problema no trabalho, está desempregado? Venha receber emprego. Você está com um problema no casamento, na família? Venha receber a água ungida, abençoada. Então o convite é: pare de sofrer, amém? Amém? Amém. Pare de sofrer, pare de gemer, pare de ser pobre, pare de não sei o que lá. Mas eu estava vendo como que era o convite na Bíblia. O convite na Bíblia não era assim. Sabe como é que eles convidavam? Era assim: você está morto, amém? Você o quê? Está morto. Aí falou: não, estou vivo. Te enganaram, amém? Tu está mortinho. Sem Jesus tu está morto, porque Ele é o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Sem Jesus estamos mortos, nossos pecados e delitos. Vem, junte-se a nós, para que você ouça o Evangelho, conheça Jesus e seja ressuscitado, amém? Esse era o convite. O convite ele veio, ele cresceu, ele começou o ministério, ele curou, libertou, fez isso aqui tudo, ensinou isso aqui tudo, morreu, ressuscitou, foi e disse que vai o quê? Ele vai voltar, amém? Amém. Então o convite era esse teu vazio, essa tua tristeza que você está aí, que você está bebendo, que você está assim, caído, que você está perdido. Esse vazio aí é a morte espiritual que entrou na humanidade. Mas Jesus é a ressurreição e o que? A vida. Se você for para uma igreja, se você aceitar Jesus como teu Salvador e você ouvir pregação do puro Evangelho, a tua alma vai ressuscitar. Amém? Amém. Você viverá de novo. De modo que esse era o convite. Jesus está voltando. Prepare. Estamos vivendo os últimos dias. Se nós não buscarmos, se nós não se arrependermos dos nossos pecados, seremos lançados no lago que arde fogo e enxofre.
quem não tiver o nome escrito aonde? Aonde? No livro da vida. E nós só conseguimos ter o nosso nome no livro da vida se nós tivermos Jesus, se nós seguirmos Ele, e nós só seguimos Ele quando nós o conhecemos através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho revela Jesus. Amém? Amém. Produz fé, produz luz em nós. Amém? Amém. Produz o quê? Luz em nós, produz vida. A terra estava sem forma e vazia em trevas, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, e Jesus, tudo que Deus disse, tudo que revela Deus na palavra dele, Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, amém? Amém. De modo que nós temos que convidar pessoas para a igreja? Não, ok, nós também oramos pela cura, pela libertação, mas o motivo pelo qual nós devemos convidar as pessoas é porque nós estamos perdidos e Jesus, ele é o quê? O caminho. Nós estamos presos, Jesus, ele é a verdade que liberta. Nós estamos em trevas e Jesus, ele é o quê? A luz. E isso acontece quando nós pregamos o Evangelho, como está escrito em Romanos 10. Como crerão se os pregadores não forem enviados? Amém? Amém. E como o conhecerão se ninguém os anuncie o Evangelho? Portanto, dizemos, formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quê? De Cristo. Amém? Amém. Eu olho para vocês, como eu olho para mim. Nós somos vasinhos de barro em que o mal foi semeado, mas todo domingo de manhã eu estou semeando, eu e meu filho estamos semeando a boa semente em você. Amém? Amém. Se você tiver um coração bom e reto, humilde, se você não tiver um coração duro e orgulhoso, pedregoso, amém? Se você... Entende o bairro ali, né? Se você nasceu no Pedregoso, né? Se você nasceu no Pedregoso, se teu coração... nasceu no Pedregoso? Ih, se o teu coração é do Pedregoso, se o teu coração é duro, se o teu coração é cascudo, ou se você nasceu em cascadura, amém? Se você nasceu em cascadura, meu amigo, eu posso semear, não vai acontecer nada. Mas quem tiver um coração fofo, um coração humilde, amém? A semente está sendo semeada e essa semente vai destruir o mal na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Bem forte para Jesus, meus irmãos. Bem forte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Bem forte. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Quero por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. E com Ele no lar. Uma parte da glória. Uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer. Até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Ter uma coroa trocar. Glória a Deus, amém? Olha só, o que é levar a minha cruz? Porque Jesus levou a cruz dele e o fim foi a morte. Nós, como cristãos, primeiro, levaremos a vergonha da cruz, seremos rejeitados, seremos humilhados. Amém? Muita gente vem e ouve a pregação e fala, não, isso não é para mim não. E nos rejeitam. Amém? E nossos amigos, nossos familiares, porque nós não fazemos mais as coisas que eles fazem, não mentimos mais no trabalho, não fazemos mais nada, nós somos rejeitados. Amém? O nosso destino é ser rejeitado, sofrer a vergonha da cruz, ser envergonhado, mas ser envergonhado, olha que prazer é sofrer por ser cristão. Amém? Amém. E no fim da nossa vida é a morte. Jesus falou, e vos matarão. Jesus falou, esse é o final da nossa vida. E vos matarão. E mais uma coisa sobre esse hino. Se não ama a mensagem, isso aqui é um hino em inglês antigo. O refrão não é bem assim. Se não ama a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Mas assim, I'll cherish the old rugged cross. Eu vou valorizar, eu vou me apegar com aquela cruz enrugada. É isso que significa. Aquela cruz enrugada, porque hoje nos filmes botam Jesus crucificado numa madeira lisinha, envernizada. Não, pegaram 2 troncos de árvore, fizeram assim, botaram o nosso Senhor lá. Amém? É tronco, cheio de rugas, né? Não era lisinho, não foi lixado, não. Aquela cruz, eu vou me apegar àquela cruz antiga, aquela cruz do Calvário enrugada. Amém? I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. A segunda parte desse refrão é até eu colocar todos os meus troféus no chão, porque, meu irmão, ninguém vai ser pentacampeão lá em cima, ninguém vai ser doutor lá em cima, sim ou não? Sim. Seremos arquitetos, seremos não sei o que lá, não seremos nada. Nossos troféus, a gente pode acumular 1000 troféus, vai ficar tudo no chão, amém? Até eu colocar todos os meus troféus no chão. Aí fala assim, aí a segunda parte é igual, levarei também minha cruz até por uma coroa, o quê? Trocar. Mas não dá para colocar isso aí tudo em inglês, em português, se traduzir para letra, mas dá para contar. Então a gente fez essa versão que é muito bonita também, amém? Mas no sentido original, o refrão é assim, eu vou pegar aquela cruz enrugada, até eu deixar para trás todos os meus troféus, todos os meus méritos, todos os meus conquistas, sem nada, eu vou ficar por aí, mas eu vou morar com Cristo para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Fique de pé.